Boa tarde a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade. Ouvindo você falar das apresentações, eu também tenho uma história com a Maria José Chivitarese, Zezé. Eu cantei no Todo Tom, né? O Todo Tom era, nossa, foi um divisor de águas, a gente fez vários trabalhos. Todo Tom é o coro antes do Brasil Ensemble. E a Zezé é uma grande amiga também, como a Valéria. Na verdade, a Valéria que fez uma indicação e eu tenho extremo carinho, amizade, e está sendo um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho disso com que eu trabalho, tá? Eu vou dividir, vou compartilhar a tela com vocês, que eu fiz uma apresentação por alguns vídeos. Na verdade, para falar sobre o que a gente vai estar conversando, eu preciso de algumas imagens. Então, por isso que eu vou estar fazendo isso aqui. Deixa eu só... Beleza. Acho que foi. Todo mundo está vendo? Acho que sim. Então, isso aqui é só o resumo do que o Thiago já falou para mim, de mim para vocês, né? Eu sou fonoaudiólogo há 26 anos, eu trabalho na Universidade Veiga de Almeida como docente desde 2007, mas sou professor há 24 anos, né, em várias graduações. Tenho minha experiência docente foi na UFRJ, como professor titular não, mas professor substituto. Daí eu fiz vários outros cargos, enfim, a vida foi caminhando. Em 2007 fui para a Veiga, montei um espaço chamado Núcleo Ateliê Arte da Voz, que é um local onde é um consultório, mas que tem interação com outros profissionais, como professor de canto, otorrinos e outros fonoaudiólogos preocupados com isso. Há algum tempo eu trabalho com sambistas, então eu tenho um trabalho de performance com sambistas, e trabalho também com a recuperação de vozes que estão doentes, né, que estão com algum tipo de alteração de massa, como nódulos, como edemas, como alterações estruturais mínimas. Ou seja, é um consultório, mas ao mesmo tempo é um local onde a gente prepara as pessoas para ter uma performance melhor. Já de antemão, tem uma diferença entre o trabalho do fonoaudiólogo e um professor de canto, em que o fonoaudiólogo está preocupado com a saúde vocal desse cantor, e está preocupado também com a sua resistência e com a sua força e com a sua performance, mas não necessariamente com a parte artística. A parte artística, eu entendo que seja uma função mais do professor de canto do que do fonoaudiólogo. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é falar sobre essa estrutura do funcionamento do aparelho fonador e como é que ele é usado, como é que ele funciona para fazer até o que a gente vulgarmente chama de falsete. Né? Eu estou falando já vulgarmente porque eu não vou usar necessariamente isso, mas eu sim vou usar ajuste de cabeça e não é voz de cabeça. E não vou discutir terminologia também, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é um videozinho que vocês encontram possivelmente na internet, mas ele mostra como é que é por dentro esses ajustes de ressonância. Por que eu estou falando de ajuste de ressonância? A gente vai estar falando hoje, né, pelo menos eu, vou estar falando sobre fonte e filtro. Fonte é onde ocorre a produção do som, onde tem as pregas vocais, e filtro é tudo aquilo que está acima das pregas vocais. Inclusive a parte que a gente chama, onde está localizada as falsas pregas vocais, que são a região vestibular, ventricular, tá? Mas o que vocês vão ver aqui não é essa parte de fonte, sim de filtro. Olha que interessante que acontece quando a gente pensa em estilos musicais. Pop rock. Let's head over the back of this back and roll. Let's roll now. Musical. Yodeling. Overtone singing. And beatboxing. E com isso, né, o que a gente consegue perceber? Que a nossa ressonância, essa caixa de ressonância, ela é extremamente poderosa e ela pode, inclusive, simular um instrumento musical.
as pregas vocais é um instrumento musical. Ela vai dar, na verdade, a possibilidade de produção de som e a ressonância vai fazer a transformação dele. Ou seja, o que está em jogo? Não é o esforço na região de fonte, e sim o bom uso da região de filtro, que é o que vocês acabaram de ver. Né? Vocês viram que há várias possibilidades. As funções da laringe são 3 básicas, eu não vou discorrer sobre elas, mas respiração, que é a função vital, deglutição, porque a gente mastiga pela boca e engole, mas a comida não vai para a laringe, ok? São 2 buracos diferentes. Normalmente a gente fala assim, né? Você escuta o fonoaudiólogo falando, tem a higiene vocal, beba bastante água, aí parece que você vai botar água na laringe, mas não é isso. Na verdade, você está fazendo uma limpeza dessa região em que você vai engolir as impurezas, mas pelo buraco de trás. Na verdade, são 2 tubos. O tubo da frente, onde tem as pregas vocais, onde está a laringe, quando você engole, ele se eleva e fecha e abre o tubo de trás, para que a comida e a saliva passem. Se entrar alguma coisa aqui pelo tubo da frente, você vai tossir ou você vai engasgar ou você pode até broncoaspirar. Então, esse trato vocal tem uma função também de deglutição e de fonação. Quando eu penso de fonação, eu também estou me referindo à parte de canto, porque o que vocês viram no vídeo anterior é fonação. É onde eu utilizo o som e eu transformo esse som na parte de cima, tá bom? Mas não vamos descrever muitas coisas sobre isso. A primeira função do aparelho fonador é a função de esfíncter. Ele faz a proteção das vias aéreas. Naturalmente, o ser humano foi criado com essa região para proteger qualquer ingresso de coisas que não seja o ar. Então, por isso que tem essas camadas todas. Você tem a epiglote, você tem a própria prega vocal. A prega vocal é um esfíncter extremamente forte. A partir desses 2 instrumentos, dessas 2 regiões, que fazem com que nada entre de líquido nem de sólido nos seus pulmões. Se entrar, você pode ter o risco de broncoaspirar e desenvolver uma pneumonia, por exemplo. Então, a função dela não era a voz para falar ou para cantar, era para proteger. Mas o ser humano evoluiu, né? Esse homo sapiens que nós somos descobriu linguagem, e essa linguagem ela foi escolhida, talvez, sei lá, pela imitação dos cantos dos pássaros, do vento, não sei, o que encantou esse ser humano e que ele reproduziu isso em vários sons. E esses sons são os sons da fala e os sons do canto. Esse vídeo é mega curtinho, só para te mostrar, para quem nunca viu como é que essa região aqui a gente vai ter a campainha da boca, né? E aqui você tem o quê? A epiglote. A epiglote é aquela que fecha quando você vai engolir alguma coisa. E essa região que vocês estão vendo mexer são as pregas vocais. Imediatamente acima, vocês veem a região ventricular, onde estão localizadas o que a gente chama de falsas pregas vocais. É nessa região que faz com que a gente tenha o tônus necessário para fazer a voz grave, aguda ou a voz habitual, tanto para o canto quanto para a fala. Vamos lá. Esse videozinho também eu copiei da minha tela, que é um programa de computador da Voice Foundation, que é uma das principais instituições que estuda e pesquisa a voz no mundo. Eles têm um programa que se chama Body Part, e aqui a gente vai ver, eu estava falando e não chamei a atenção para o que a gente estava vendo, vocês estão vendo o quê? Aqui é o diafragma em movimento, a troca de ar naso-nasal, ou seja, entra o oxigênio, sai o gás carbônico, a gente espera que seja pelo nariz para que haja a filtragem, o aquecimento e a umidificação dessa região de trato vocal. Isso aqui é um corte para vocês verem esse ar passando pelas pregas vocais. Aqui não dá para ver exatamente, mas existe um movimento das pregas vocais. Aqui é quando as pregas vocais vibram uma com a outra, e faz o som vocálico. Ok? Se a gente deixar, ela vai ficar falando até amanhã. A gente não quer isso. E aí, nesse vídeo, deixa eu só tirar o som dele, que não preciso dele. A gente vai ver o quê? A gente vai ver as estruturas de prega vocal, do trato vocal. A gente vai ter 9 cartilagens que têm os mesmos nomes dos músculos, e essas cartilagens elas vão ser responsáveis pelo movimento muscular.
que é a cartilagem? Se você pensar na cartilagem do seu joelho, você só dobra o joelho porque tem aquela cartilagem. Quem tem algum problema de joelho sabe que fica pior quando essa cartilagem está com problema. Se você tiver um problema nas cartilagens laríngeas, também você vai ter algum tipo de alteração vocal, tá? Sendo que essas cartilagens, elas estão ligadas a músculos. E esses músculos são inervados pelo sistema nervoso central, que é o nervo laringeu inferior, o 10º par também. A gente vai ter na estrutura de trato vocal o osso hioide, que sustenta toda a prega vocal, que é essa região aqui onde está o meu mouse, e você vai ter todos os músculos, o tiroaritenoide, que é o músculo vocalis, o cricoaritenoide, o cricoliteróide posterior, que é o músculo de abertura de prega vocal, é por isso que a gente está vivo. Se ele não abrisse, a gente não ia conseguir viver. E tem o lateral, o cricoliteróide lateral e o aritenoide é que faz o fechamento. Por causa dessas funções que a gente vai ter isso que vocês estão vendo agora. Né? Quando eu tenho o tiroaritenoide, que é o músculo que vai daqui até aqui, esse músculo, junto com o lateral, o cricoliteróide lateral, é que vai fazer a tensão dessa região para que os sons sejam habituais ou graves. Eu posso fazer o encurtamento da prega vocal por causa desse movimento. E quando eu uso o cricoaritenoide, que a gente chama de CT, junto com o TA, eu posso fazer a extensão, e aí vai chegar no tema de hoje, que são os sons mais agudos, ou os ajustes de cabeça, como eu vou estar chamando, tá bom? Então, esse vídeo, ele mostra os músculos e as cartilagens em ação. E a fonoaudiologia vai estar trabalhando com os ajustes e reconhecimento dessa região para uma melhor performance, mas uma performance saudável, para que o cantor não perca a sua voz, e ao perdê-la, ele não possa trabalhar. Então, o fonoaudiólogo funciona como se fosse um treinador pessoal da voz do cantor. Mas ele tem a consciência, um fonoaudiólogo especialista em voz, tem a consciência de que ele precisa também do professor de canto, e precisa, é claro, o professor de canto e o fonoaudiólogo precisam de um otorrino para que verifique as estruturas desse aparelho fonador, tá? Senão não seria possível ver aquelas estruturas que a gente viu nos vídeos anteriormente. Aqui também é mais um vídeo mega curto, só para te mostrar como é que o som grave é produzido e como o agudo é produzido na sua prega vocal. Ou seja, quanto mais grave esse som for, mais encurtado esse músculo estará. Ó, ele está indo do médio para o agudo. O agudo ficou mais fininho. Beleza? Ou seja, para fazer som grave, eu preciso encurtar a prega vocal. Para eu fazer som agudo, eu preciso alongar a prega vocal. Com isso, se você é musicista, você vai pensar, será que isso tem a ver com extensão vocal? Tem, porque, na verdade, se eu tenho sons muito graves, possivelmente eu estou fazendo TA, acionando o tiroaritenoide para que ele encurte. Se eu quero fazer agudo, eu estou acionando o cricotireoide para sons agudos, tá? Graves, eu acho que eu falei ao contrário. E sim, o TA para graves e o CT para agudos. Opa. Aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, um exemplo. Para que eu tenha sons graves, eu preciso de mais volume e de menos velocidade. Isso que vocês viram a prega vocal encostando com a outra, o nosso olho consegue enxergar um espaço de tempo muito maior do que é. Na verdade, a cada vibração de uma letra, como a letra E, quando eu estou fazendo isso, a cada segundo, no meu caso, a minha frequência fundamental vai ser de 136 Hz, que para homem é uma voz médio-aguda, porque as frequências masculinas vão de 80 a 150 numa prova clínica, e das mulheres vai de 150 a 250. Eu não estou falando de voz cantada, estou falando de voz habitual. Esse 136, no meu caso, que é um homem de voz médio-aguda, ele bate 136 vezes num segundo. Ou seja, em um segundo, que é um negócio que você já passou aqui, ó, vários segundos já passaram, a minha prega vocal bateu uma com a outra para fazer aquela tonalidade de 136 Hz.
Para sons graves, eu preciso de menos velocidade e mais volume. E aí, no grave, eu estou exemplificando aqui de forma bem jocosa, bem simples, como se fosse uma cortina de pano em que você tem uma janela aberta. O que acontece isso em Cabo Frio, por exemplo, quem já conheceu Cabo Frio? Se tiver uma cortina de pano, a cortina vai fazer aquele movimento bastante amplo, com bastante volume. Isso, comparando com o movimento de prega vocal, seria o encurtamento, seria quando eu faço som de monstro, seria como se eu tivesse uma cortina com janelas abertas e eu precisasse que a borda livre da prega vocal tivesse bastante mobilidade para eu fazer o som grave, como eu fiz um som mais grave que eu posso. Os sons agudos são ao contrário disso. Eu preciso de mais velocidade para sons agudos. Peraí. Sons agudos eu preciso de mais velocidade e eu preciso de espaço para cima. Ou seja, seria o mesmo Cabo Frio, com uma janela aberta bem pequenininha. Eu estou usando o Cabo Frio porque venta pra caramba em Cabo Frio. E quando esse vento passa aqui pela janela, pela fresta da janela, ele vai me dar uma impressão que a gente chama de pitch sonoro, a impressão acústica que me dá, é de um som extremamente agudo. Ou seja, a prega vocal faz esse mesmo movimento. Quando eu quero um agudo, eu faço CT. Quando eu quero um grave, faço TA. Ou seja, eu encurto, eu viro cortina de pano ou eu viro janela com uma fresta. E aí a gente vai ter os sons que a gente vai chamar de falsete ou de falsetto, que é a terminologia, na verdade, do falsete nasce de uma terminologia italiana. Aqui é só por uma curiosidade, os professores poderão falar sobre isso melhor do que eu, com certeza, mas é só para a gente ter uma ideia de um instrumento como o piano, afinado em Lá, quais são os intervalos de 5 intervalos. Cantores bem treinados, eles podem fazer essas regiões. E no número 5 seria o que a gente já consideraria voz de apito. É aquela em que eu tenho a extensão muito grande e seria a janela de Cabo Frio, né? Onde passa um som que lembra um apito, tá? Cantores bem treinados podem fazer essas variações sonoras com certa facilidade. Aí os professores, o professor Lenine, de repente me corrija se eu estiver errado. E aí eu peguei, na verdade, em relação a falsete, uma publicação de 2019 da Mirna Rubin. A Mirna Rubin já foi professora da Unirio, eu acho que ela não está mais lá, teve um local chamado VOT, trabalha com musical, enfim. É uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que tem um trabalho muito sério, ela também é atriz. Ela traz para a gente um pouco do histórico dessa nomenclatura. Então, falsete vem de falsetto em italiano, que era uma necessidade em que os homens precisavam fazer soar feminino. E aí era uma voz que não combinava com seu gênero. Então, começou a ser chamado de falsete. Desse tempo para cá, houve várias discussões sobre terminologias. O que é falsete? Está cansando de falsete ou em cabeça? Voz de peito, voz de cabeça, e aí você tem M0, M1, M2, você tem várias terminologias, que vai interessar para quem? Para quem está explicando alguma coisa. E eu acho que eu não seria muito injusto da minha parte trazer uma discussão de terminologia quando para mim não faz muito sentido. Tá? Então, para a gente, quando a gente pensa em o ajuste de cabeça, que eu vou chamar dessa forma, vai depender de quanto eu estico o meu CT para que eu tenha um som agudo que seja leve e que seja agradável. E quando eu tenho alguma massa, algum harmônico, se tem harmônico, esse som não pode ser chamado de falso. Ou seja, a gente vai estar fazendo o quê? A fonoaudiologia vai estar fazendo um treinamento muscular para que o cantor perceba essas nuances musculares, utilizando esses recursos para ter uma performance artística, uma performance de canto adequada e saudável. Tá?
Aqui, para fechar a minha fala, eu trouxe para vocês também um vídeo que você acha na internet facilmente, que é o exame vocal de cantores líricos. São 4 cantores que vocês vão verificar o que eu acabei de falar em relação a músculo acontecendo no exame. Esse exame ele foi feito pelo nariz, é uma naso, na verdade. É uma fibra que entra por uma das narinas, ele focaliza lá no palato mole, focalizando a laringe. Então, ele mostra para a gente o quê? O movimento de cada um desses cantores. O que eu gostaria que vocês percebessem? Como é que cada um deles vai estar fazendo o ajuste muscular? Porque isso é fonoaudiologia, certo? Então, só para vocês terem, é só colocar esse nome na internet que vocês encontram um vídeo. É só para vocês terem uma ideia de como é feito, né? Então, eu coloco pelo nariz. Pode parecer uma coisa angustiante, mas nem é tanto. Dá uma cosquinha no céu da boca, quando a câmera chega lá. Aí você vê os cornetos também, enfim. Mas isso para cantor não tem muito interesse. Para fonoaudiólogo, a gente fica assim encantado com isso. E aí ele chega na altura do palato e começa a avistar as pregas vocais, a laringe da pessoa, né? A epiglote está aberta. Eles vão fazer um som... peraí. Sopro. Percebam o movimento dos músculos. O som que você está escutando é o resultado do movimento muscular mais a ressonância de cabeça. E ajustes musculares os mais diversos. Busquem observar as vozes médias, agudas e graves, o que acontece com os músculos. É um vídeo para ser visto algumas vezes. Pelo menos eu gosto muito disso. Perguntas eu acho que vai ter, né? Vão ter algumas perguntas, mas não é o momento, eu acho que é para guardar, não é isso, Thiago? E já de antemão eu agradeço, cuidem da sua voz, tenham vozes saudáveis, façam um bom uso da voz para fazer o melhor trabalho possível. E qualquer coisa que vocês precisem, eu vou ter o maior prazer de colaborar. Na Clínica Escola da Veiga de Almeida, nós temos clínicas sociais. Se alguém precisar, é só nos procurar. Nessa época de pandemia, a gente está reabrindo, mas não está abrindo a agenda. Mas logo, logo a gente vai estar abrindo e vocês todos serão muito bem-vindos na nossa clínica vocal. Ok? Muito obrigado.